First down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo, querido ouvinte. A gente tá de volta na mesma semana. Não ache isso estranho, não ache isso muito diferentão. Daqui pra frente vai ser talvez assim durante as próximas semanas. Estaremos aqui para fazer já estamos fazendo o Season Review, não estaremos aqui para fazer. A gente já está fazendo, que você está ouvindo, é o episódio 43 nesse momento, que é o review, o Season Review do Packers. E, como sempre, meu co-host, meu querido, o senhor que segura as pautas, aquele que tem o dom desse conteúdo e não eu, Rafão Martins. Olá, seu lindão, tudo bem? Rapaziada, ao vivo na Twitch. Sim, bora falar de Packers, é hora da NFC nesse sabadão para começar bem o final de semana. Muito bem, eu já fiz a introdução dele na live, mas para você que tá ouvindo esse episódio gravado, eu tenho que fazer aqui as considerações, obviamente, tenho que estender o tapete. O nosso convidado da vez desse episódio 43, Marcos Roveri, do Packers Brasil, @PackersBR. Seja muito bem-vindo, meu caro. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo nos mais diferentes horários. Valeu o convite aí. Bom dia para vocês aí, Gui, Rafão. Vamos lá, vamos falar um pouquinho aí da maior franquia da história da NFL. Hoje nós estamos competindo para ver quem é que tem a voz mais sedutora nesse podcast, hein? Momento Loveson. Não é uma competição, não é uma competição. Já temos um vencedor. Marcos já ganhou disparado essa parada. Ué, cara, eu falei que não era uma competição. Não, tudo bem. O que não é uma competição nesse programa é falar dos times. Aqui a gente fala normalmente. Mas nessa, sinto muito, a gente perdeu, Rafão, não tem jeito. Senhoras e senhores, eu vou subir a trilha aqui, a gente já volta. Aguenta firme aí. Zona FA. Esse funkão aqui eu sei que o Rafão gosta. Eu gosto muito desse. É bom. É isso aí. Senhoras e senhores, pra vocês que estão na live, a gente vai ter que repetir os recados, tá? Mas pra você que tá aqui no feed, acompanhando esse episódio depois que ele saiu, a gente tem que repetir os recadinhos, tem que fazer o nosso dever de casa, certo, Rafão Martins? Então, lembrando todo mundo que acompanhou todo o trabalho durante o draft, as transmissões, mock pra lá, mock pra cá, top de posições, moments, teve de tudo. E agora a gente começando o Season Review também a toda. Você quer que a gente traga mais conteúdo, consiga estruturar ainda mais essa parada aqui, o canal Zona FA, chega lá no apoia.se, dá uma olhada nos dois pacotes, o Locker Room básico e o Franchise. Tem postagem fechada que tá saindo agora nesse mês, fazendo breakdown de jogadas, então chega junto, vê se você consegue participar. Se você não quiser apoiar, não conseguir apoiar por algum motivo, espalha a palavra pra gente tocar o Zona FA pra frente. Lembrando também que todos os nossos episódios agora são gravados ao vivaço na Twitch. Chega lá na twitch.tv/canal Zona FA, segue a gente, ativa lá as notificações pra você ser avisado. Todo sábado, 10 horas, a gente tá entrando com Season Review. Bora pro programa, rapaz. Muito bem, se você que não sabe, você que chegou aqui até agora, chegou aqui assim, que é a Zona FA, de repente, cheguei, quem são esses caras? Dá uma olhada aí no painel aqui embaixo que você está acompanhando ao vivo aqui. A gente tem todas as redes sociais, a gente tem o nosso feed, se você quiser assinar o podcast, a gente tem
o nosso Medium, se você quiser ler as matérias que a gente já escreveu até agora. Então tá tudo aí embaixo, é só você dar uma roladinha na janela, pegar todos esses links aí e se divertir, certo? Então realmente chega de papo, vamos pra gravação do episódio, porque convidado especial aqui, a gente já volta. Podcast Zona FA. Achei importante puxar aqui a introdução não, né? Achei importante puxar aqui a vinheta, porque você tá aqui acompanhando a gente, não sabe se a gente tá trocando de bloco ou não. Então agora sim estamos oficialmente falando de Season Review do Packers, certo? Então vamos começar. Eu vou fazer um recap da temporada aqui, rapidinho pra vocês, de 2017. A campanha do Packers foi 7 vitórias e 9 derrotas. Foi o terceiro colocado na NFC North e não se classificou para os playoffs. Mas, como seleção de All-Pro, se você acompanhou o episódio passado, a gente já fez aqui o destaque. O Rafão fez questão de destacar, além da campanha do time, fez questão de destacar também a campanha individual dos jogadores, né? O desempenho desses jogadores e quem é que se classificou pro All-Pro. All-Pro, caramba, tá difícil hoje. E foi o offensive lineman David Bakhtiari. Foi pro All-Pro Second Team, certo? Rafão, tua? Bakhtiari, um dos melhores left tackles de toda a liga. Um baita de um estilo do Packers, né? Escolha de terceiro dia do Packers, se eu não me engano. E conseguiu conquistar o All-Pro, mas a gente fala de Packers, tá faltando um nome aí no All-Pro, né? É o Aaron Rodgers, um dos grandes quarterbacks, na minha opinião, o melhor quarterback de toda a NFL. Teve a lesão infeliz, não precisamos entrar nesse mérito, Marcos, se você quiser, mas eu queria que você desse uma passada pra gente qual foi a impressão, né? Como que a torcida sentiu. Claro que foi uma temporada frustrante, né? Por causa da ausência do quarterback. Ativa até com o Hundley, mas ele não entregou o que a torcida esperava. E como que fica o sentimento aí, se foi importante também pelas mudanças que o time promoveu. A gente vai falar disso no próximo bloco, mas como foi essa temporada 2017 para a torcida do Green Bay Packers? Foi uma temporada bem melancólica, né, Rafão? Assim, a expectativa era muito alta. Quando tu tem o Aaron Rodgers, a tua expectativa sempre é alta. Teve um draft que parecia interessante, de reforçar a defesa, depois daquela derrota meio humilhante na final da NFC do ano anterior, que eles passaram por cima da gente, né? O Falcons brincou com o Packers naquele jogo, então se fez um draft reforçando, com 2 escolhas ali de secundária, mais jogador de DL e tudo mais. E a temporada começou interessante pro Packers, começou vencendo o Seattle Seahawks, que é um jogo bem difícil, assim, esse Seattle dos últimos anos. É complicado, o Packers venceu eles, aí foi enfrentar o Falcons lá na estreia do Mercedes-Benz Arena, o estádio novo deles, perdeu feio de novo. Tu olha as stats, nem parece tanto, mas pra quem viu o jogo, assim, vê que o Packers não teve a menor chance. Aí ganhou de Bengals, ganhou de Bears, teve um jogo incrível contra o Cowboys lá em Dallas, com o Aaron Rodgers fazendo coisas que só o Aaron Rodgers faz. E aí depois vem a lesão ali no jogo contra o Minnesota Vikings, e ali fica exposto como o Packers sem Aaron Rodgers fica um time comum, para não dizer péssimo, assim, né? Expôs todas as falhas do Packers. O Brett Hundley não conseguiu dar conta, principalmente nos jogos do Lambeau Field. Parece que ele sentiu demais jogar em casa. Jogando fora conseguiu uns jogos bons, alguns jogos interessantes, mas em casa teve 2 jogos que perdeu de 0 para Ravens e para Vikings. Então foi bem frustrante, assim. Mas acho que foi muito importante para o Packers o que foi essa temporada, no sentido das mudanças que aconteceram para esse ano. A gente vai comentar isso um pouco mais adiante. Mas expôs assim, todas as falhas do time e mostrou, se não
trabalhar forte e mudar alguma coisa, o Packers vai ser o time que o Aaron Rodgers carrega nas costas, que vai ser contender, mas que dificilmente vai conseguir chegar. Então vamos ver agora com o que aconteceu de mudança, que a gente vai trazer os nomes aqui depois, para ver se serviu assim, essa temporada ruim, se vai servir para levar o Packers num lugar mais longe. Eu não sei se o Rafão tinha pensado em fazer essa pergunta, mas me veio na cabeça aqui, eu acho que vale a pena comentar. Eu não sei quanto tempo mais o Aaron Rodgers dura aí no comando do Packers ali no ataque, mas colocando na perspectiva a temporada que o Brett Hundley teve, como é que você acha que o Packers vai trabalhar talvez um possível backup, ou vai continuar investindo ali as cartas no Brett Hundley, já que ele teve tempo e teve a necessidade de cobrir o Aaron Rodgers depois dessa lesão? Eu acho que o Brett Hundley, depois dessa temporada aí, perdeu o espaço ou qualquer expectativa que se tinha nele, porque realmente a resposta não veio. Assim, foram muitos turnovers, emocionalmente muito abalado. E para backup, pelo menos por enquanto, a trade que o Packers fez com o Cleveland Browns pegou o DeShone Kizer, que foi a escolha deles no ano passado, escolha de segunda rodada, se não me engano. Eu imagino que eles vão trabalhar o Kizer para ser o backup do Rodgers aí nos próximos anos. Tá se trabalhando já na renovação do Rodgers, a gente também vai comentar isso. Mas eu acho que o Rodgers joga aí mais uns 5, 6 anos assim, em grande nível. E vamos ver a fome dele até onde vai e como é que vai ser. Mas eu acho que para substituto do Rodgers não vai ser o Kizer, não vai ser o Hundley. Isso vai ser alguma coisa a ser trabalhada aí daqui uns 3, 4 anos para fazer mais ou menos o que foi feito com o Rodgers na época do Brett Favre. Entendi. E ele ainda tem tempo, né? Não estamos falando de uma substituição tão urgente assim, né? Tem o pessoal mais corneta, assim, já queria que pegasse um quarterback para começar a trabalhar, mas não, calma, o Rodgers tem muito tempo ainda de alto nível. Legal. Rafão, bola é tua. Do Marcos, é claro que foi uma temporada ruim e você passou o cenário, mas eu queria que você respondesse. Você acha que o Packers chega mais forte em 2018 por causa dessa experiência? Conseguiu ter uma análise melhor, né, do elenco e ver exatamente os buracos com a saída do Aaron Rodgers? Sim, certamente sim. E uma coisa também que acho que é importante salientar, o Packers mudou basicamente todo o coaching staff do time, e porque a gente vê, não estava rendendo, mas quando os jogadores saíram do Packers e foram pro Bowl e tudo mais, tu pega, por exemplo, na secundária, o Micah Hyde foi pro Bills, teve uma temporada muito boa. O Casey Hayward foi pro Chargers, é jogador pro bowler. Então a gente vê que, de repente, o problema não era tanto elenco, mas muito coaching staff. Quando tu vê esse tipo de jogador que não rende no time, daqui a pouco sai e começa a render. O Damarius Randall, que foi uma escolha de primeira rodada, rendeu pouco no Packers, foi pro Browns esse ano. Já mudaram ele para safety, já identificaram que seria uma posição melhor. Quer dizer, a parte do coaching staff eu acho que foi muito importante. E os acréscimos que vieram, assim, principalmente coordenador defensivo, quando sai o Don Capers lá, que era contestado já há muito tempo, e tu traz um cara mais agressivo, que nem o Mike Patton, eu imagino que isso vai mudar todo o cenário do Packers, assim. Ele vem muito mais forte esse ano. Pelo menos na teoria, a expectativa é essa, né? Isso aí. Guizão, então simbora, que eu acho que dá na hora da gente olhar pra frente e falar da projeção do Packers pra 2018, hein? A call é sua, meu filho. A call é sua e eu só obedeço, certo? Eu puxo o huddle. Então, beleza. Podcast Zona FA. Primeiro bloco curtinho aqui. A gente não tinha muito pra desenvolver da temporada passada do Packers, até porque a gente quer falar de futuro aqui também. A gente quer prospectar, certo? A gente quer colocar o rumo ali, vamos definir, traçar um objetivo e ver como é que o Packers vai sair esse ano. Então, as mudanças na coaching staff acho que são importantes. Rafael Martins, você pode tocar elas pra gente, por favor?
É isso aí, né? O Marcos estava comentando de como o Packers identificou os problemas nessa temporada aí diferente que teve em 2017 e tiveram realmente muitas mudanças, tanto na coaching staff quanto no front office, né? A gente viu a mudança do general manager, o Ted Thompson, que foi movido para outra função, e chega o Brian Gutekunst, isso aí o Rovério vai me ensinar depois, que é um novo GM, já fez umas movimentações na free agency que não eram tão usuais assim pro time de Green Bay. Duro ofensivo, saída do Edgar Bennett pro Joe Philbin, que já foi head coach do Dolphins, já foi também coordenador ofensivo em Green Bay. Do técnico de quarterbacks, o Alex Van Pelt, que era próximo do Aaron Rodgers, chegou no lugar dele o Frank Cinetti Jr., no técnico de posição de wide receivers, o Luke Getsy, saiu para dar chance pro David Ray, ou Rai, não sei exatamente como se pronuncia. Ofensivo, que era o grande problema, né, do Green Bay Packers, o velhinho Don Capers deu espaço pro Mike Patton, que já foi head coach do Browns, teve uma defesa muito forte também no New York Jets como coordenador defensivo. Patton, no grupo dos técnicos de defesa, o técnico de linha defensiva, Mike Trovek, saiu para a chegada de Jerry Montgomery. Mudança pra caramba, e eu queria que o Marcos desse uma passada aí, acho que começando pela coaching staff, depois a gente conecta o GM com a parte da free agency e do draft. Eu queria que você falasse especificamente da coaching staff e os dois principais nomes, né, o coordenador ofensivo e defensivo, que estão de chegada, o Joe Philbin e o Mike Patton. Por favor, Marcos. Vamos lá. O Packers estava com um ataque bem previsível ultimamente, assim, a gente via como as defesas estavam conseguindo ler bem o Packers, mesmo com o Aaron Rodgers a gente estava tendo muitas dificuldades, assim, de encaixar o ataque. Teve uma outra temporada, na temporada anterior, né, já se discutia muito isso, e a gente viu mais do mesmo do Packers aí novamente. Então foi a hora de trocar o coordenador ofensivo, saiu o Edgar Bennett e voltou o Joe Philbin, ele que foi o coordenador ofensivo dos melhores anos do Packers aí com o Rodgers, na época do Super Bowl 2010, 2011, que era um ataque imparável. Claro que tinha armas e mais armas para o Aaron Rodgers, mas é uma escolha que eu gostei muito, assim, ver o Philbin de volta para o Packers, pelo histórico que ele já trouxe aqui. Ele não foi tão bem sucedido como head coach lá no Dolphins e por onde passou depois, mas acho que ele tá voltando para casa e vamos ver se ele consegue trazer um playbook um pouco diferente pro Packers, algumas inovações, mudar um pouco, pro ataque ser um pouquinho menos previsível, pelo menos, né, porque tava muito marcado, especialmente ano passado, depois da lesão do Ty Montgomery, quando o Packers não tem um running back de destaque, as defesas já sabem que é Rodgers to Nelson, Rodgers to Adams, e segurar um pouco o meio ali, porque não tinha um tight end também muito forte. Enfim, é um problema do Packers, e isso já mudou bastante para essa temporada, mas a gente já vai comentar também. E o defensivo, que eu acho que é a grande comemoração da torcida do Packers da off-season, a saída do Don Capers. Ele é extremamente questionado já há muito tempo, já pelo menos umas 3 temporadas que se discutia muito a saída do Capers, mas tinha um GM muito conservador, num time que é mais conservador, de uma cidade que é a mais conservadora. Então o Capers foi ficando, até que chegou no momento que não tinha mais o que fazer. Como a gente comentou aqui antes, né, o Packers ficou completamente exposto a partir da lesão do Aaron Rodgers. Então quando saiu o Don Capers foi bem comemorado aí pela torcida. E a vinda do Mike Patton também foi muito bem-vinda, ele que tem um histórico muito bom com defesas aí. E ele não foi tão bem também como head coach, mas como coordenador defensivo, acho que ele tem muito a acrescentar. Ele é um cara mais ríspido, assim, né? Mais enérgico também. E eu acho que a defesa precisa disso, precisa dar uma acordada. Se tinha um nome ali, que era o Mike Daniels, que tem esse perfil, e o resto da defesa é uma defesa um pouco mais passiva. E imagino e torço muito para que essa defesa nova do Mike Patton aí mude isso, né? Deixa uma defesa enérgica com o mesmo perfil dele. E para destacar também dessa mudança, assim, a mudança do técnico de quarterbacks, o Alex Van Pelt, que saiu, até
O Aaron Rodgers não gostou muito disso, falou sobre isso, que não foi consultado sobre esse tipo de coisa e tudo mais. Mas veio um cara muito experiente também, o Frank Sinelli, que estava lá com o Philby no Giants. É um nome interessante, vamos ver como é que vai ser a relação dele com o Rodgers. Mas eu achei importante também, assim, mudar. Ver que não tá dando certo. O Packers não consegue voltar ao Super Bowl desde 2010. São aí 7 temporadas chegando perto, ou não conseguindo vencer, não conseguindo anular. Foi 2 anos para 49ers, perdeu para Giants, que não consegue identificar a falha, né? Não consegue superar aquilo. Então vamos mudar, vamos chegar lá de novo, porque um time que é contender todo ano e não conseguir nem chegar no Super Bowl, acho que tem que mudar bastante coisa para ver como é que vai ficar. Tem um temperinho a mais também, né, da chegada do Mike Patton, que quando ele era head coach do Cleveland Browns, o coordenador ofensivo dele, né, o play caller, é o play caller agora de Minnesota, né? Vão se reencontrar o Mike Patton e o John DeFilippo, que era coaching staff do Cleveland. Vamos ver como é que vai ser esse confronto de novo. Vai ser interessante, porque são 2 técnicos que se conhecem, né? Trabalharam juntos durante o... Certamente vão se encontrar 2 vezes, quem sabe 3, né? Exatamente. Vai ser interessante acompanhar. E aí, Marcos, fala então do seu novo GM, que deu uma cara nova, né? A off-season do Packers diferente para toda a liga, que era normalmente o Packers não fazia muitos movimentos na free agency, foi um pouco diferente. Quero saber das suas primeiras impressões aí do seu novo general manager. Acho que o torcedor do Packers nos últimos 20 anos nunca teve uma off-season tão agitada quanto essa. A gente que torce e acompanha o Packers tá até estranhando, porque tem tanta coisa pra gente discutir, pra gente conversar, pra gente analisar, porque normalmente o Packers parava quando acabava a temporada e até começar a pre-season, se envolvia só no draft e olha lá. E esse ano tá bem diferente. Gostei também da mudança. O Ted Thompson tem muitos méritos, foi um grande general manager no Packers, montou um grande time, venceu o Super Bowl, mas acho que estava na hora do Packers ser um pouquinho mais agressivo também. O ultraconservadorismo do Ted Thompson, acho que chegou num ponto que a gente tinha que mudar e trabalhar isso. E veio aí, começou toda aquela cobertura de quem vai ser o novo general manager. Tinha alguns nomes disputando ali. Quando anunciaram o Brian Gutekunst, eu fiquei meio receoso de como é que seria, mas quis confiar no trabalho. E aí a gente já viu, assim, na off-season, um ótimo trabalho dele no draft, um grande trabalho dele. Então, Brian Gutekunst, que até eu tô tentando aprender também, viu, Rafa? É difícil o sobrenome dele. mas ele é um cara bem mais novo, mais enérgico, tá querendo fazer as mudanças, assim. Até aqui, na teoria, o trabalho tá muito bom, a gente vai ter que ver na prática como é que vai ser. Contratações, mexeu no time. Não sei se a gente já comenta de free agency, se a gente esperar pro próximo bloco, mas teve boas mudanças aí que a gente vai comentar, acho que uma a uma. Isso aí, né? A gente já pode puxar, falando da parte da free agency, o que o Gutekunst fez nesse seu primeiro ano. O Packers teve a saída do Morgan Burnett, o safety, que foi para os Steelers. O tight end Richard Rodgers foi para Filadélfia por 1 ano, salário mínimo de veterano. Acertou com o Oakland Raiders, o time do Gruden lá, recebendo um salário razoavelmente alto, até porque eu esperava que o Jordy Nelson ia conseguir na fase da carreira. Teve também a troca que o Roveri já comentou, a chegada do Sean Kaiser. Cleveland recebeu o Damarius Randall e eles fizeram uma troca de lugar ali na 4ª e na 5ª rodada. Chegadas, que foram chegadas interessantes, de impacto, que eu imagino que vão ter muito espaço aí no first team, no primeiro time do Packers. É o defensive lineman, o Muhammad Wilkerson, que, cara, Mike Daniels tem o Kenny Clark ali, o Wilkerson, essa linha defensiva do Mike Patton vai ficar bem legal de acompanhar. Teve a chegada do Jimmy Graham, tight end que todo mundo conhece na NFL, milhões o contrato dele, chegando do Seattle Seahawks. Mais uma arma na red zone aí pro... O Tramon Williams chegou também de Arizona, já jogou no Packers durante um tempo, né? Acertou por 2 anos, 10 milhões. Se um reforço interessante para secundária e tudo mais, ainda acho interessante, mas a gente vai ver que com o draft esse grupo ficou ainda mais disputado.
Primeiro na Free Agency, eu queria que você desse aí a sua opinião, Marcos, na saída. Eu imagino que foi pouca coisa, talvez o Morgan Burnett seja o mais sentido aí dos que partiram. Nomes que estão chegando e com certeza vão agregar nesse time de Green Bay para 2018. A Free Agency começou com a gente curioso para ver como é que seria a Free Agency do Packers depois de todas essas mudanças, porque era uma Free Agency um pouco mais calma em Green Bay normalmente, né? A saída do Burnett impacta a secundária, e a saída do Damarius Randall impacta mais ainda, quer dizer, já era um setor problemático, tu perdeu 2 peças, 2 titulares, e principalmente no Burnett, uma liderança da defesa. É um cara que ficou muito tempo lá em Green Bay. E aí tu começa a pensar, bom, se tu perdeu esses 2 jogadores, é porque tu vai buscar no mercado de free agency, e tinha muitos nomes aí, especialmente de cornerback. Mas a gente ficou aguardando para ver como é que seria. E para completar as saídas, o Jordan Nelson foi a mais sentida no coração dos fãs, assim, que é um cara super identificado com o Green Bay, que a torcida adora, mas que fez sentido essa saída, assim. Até na época o pessoal tava bem frustrado, assim, com a saída do Jordan Nelson, mas eu tentei explicar dentro de campo o impacto que poderia ser pro Packers, porque tu tem o Davante Adams fazendo esse tipo de estendendo o campo, e o Jordan Nelson chegando num momento de carreira de queda. E ele acabou recebendo um contrato bom lá de Oakland, acima do que eu imaginava também. Então, completamente compreensível, assim, essa saída do Packers. Mas, claro, ficou a preocupação, assim, de quem seria o wide receiver nesse time, porque ficou com o Davante Adams, Randall Cobb, e daí em diante uma incógnita, assim, uma disputa grande no time. Mas achei importante no sentido de mudança também, de sair da zona de conforto, todo o time lá de Green Bay. Aí, voltando ali para a questão de secundária, começou a passar a free agency, os jogadores foram fechando contratos aqui e ali e nada, e o Packers não conseguindo trazer ninguém. Houve uma tentativa de trazer o Kyle Fuller lá do Chicago Bears, mas o Bears cobriu a oferta e ele ficou por lá. E aí então veio o Tramon Williams, que passou bons anos em Green Bay também, foi campeão com o Packers em 2010 e veio para ser essa nova liderança aí de cornerback. Então começou a dar uma preenchida ali. De safety tem Clinton Dix e o Josh Jones, que a gente espera um impacto dele nessa segundo ano dele, né? Foi draftado ano passado. E aí, como cornerbacks, então a gente teria o Tramon Williams aí de mais experiente, ficando Quinton Rollins, draftado 3 temporadas atrás, e o Kevin King, que foi a primeira escolha do Packers no ano passado, também assim, nessa expectativa de improve mesmo do jogador, né? E aí a gente imaginou, bom, agora daqui em diante a gente já sabe que o draft vai ser, a primeira escolha vai ser secundária, tem que ser secundária, a menos que tu tenha um nome muito forte de outra posição ali, de repente para a linha defensiva. E a gente ficou acompanhando a off-season. As chegadas do Jimmy Graham e do Muhammad Wilkerson mostram muito essa ousadia que o Patrick está tentando trazer para o Packers. O Gutekunst, desculpa. De buscar também na free agency esses nomes. O Jimmy Graham eu fiquei muito surpreso, porque quando o Saints renovou com o Bears, com o Breeze, eu imaginei que o Jimmy Graham ia cair lá de novo para eles montarem essa dupla que foi tão bem sucedida lá em New Orleans. E daqui a pouco surgiu o Jimmy Graham em Green Bay, e eu disse, finalmente um tight end. A gente tentou com o Martellus Bennett no anterior, teve todas as questões de lesão e outras questões que não precisa ser comentada agora. É um nome que eu nem gosto de lembrar muito. Então a gente vai ter no Jimmy Graham aí uma arma incrível pro Rodgers, como tight end, nas rotas. Ele vai puxar a marcação, é um jogador muito alto, de mãos firmes. E o Muhammad Wilkerson vai preencher aquela linha do Packers ali, que já é muito boa, com o Mike Daniels e o Kenny Clark, e agora o Muhammad Wilkerson fechando esse trio. E aí tu tem ainda Nick Perry e Clay Matthews pressionando muito, e como inside linebackers tem o Blake Martinez, que está bem consolidado, veio mais jogador no draft, o Warren Burks, eu acho que vai completar muito bem essa linha do Packers, front seven do Packers aí. Então eu gostei muito dessa free agency. Fica assim, a gente sente a saída do Jordan Nelson e do Morgan Burnett, mas a gente sabe que precisava mudar, precisava mexer nisso. Então
eu gostei muito, assim, por enquanto trabalho muito positivo aí da free agency do Brian Gutekunst e do Packers. Teve falam de troca de cultura também, né? Se eu trocar toda a coaching staff, também é interessante trocar alguns medalhões para você sentir a renovação no elenco. E antes da gente partir pro draft, até a sugestão sua, renovação do Aaron Rodgers, né? O Matt Ryan já saiu o contrato dele aí com 100 milhões garantidos, o maior total garantido aí da história da NFL. Ano é o mais bem pago já. O que você pensa, o que você projeta para Aaron Rodgers? Não é pouco você pensar que ele teria um contrato próximo do Matt Ryan. Né? São MVP e tudo mais. O Aaron Rodgers é um dos grandes ídolos e um dos grandes nomes de toda a liga. O que você acha, o que você espera? Negociação do Aaron Rodgers numa extensão de contrato para Green Bay. O Aaron Rodgers ficou quietinho esperando esses principais contratos serem assinados. O Matt Ryan, 30 milhões por ano. A gente viu aí o contrato do Minnesota Vikings com o Kirk Cousins com 100% garantido. Quer dizer, isso tudo muda muito o que esperar desses novos contratos. Tá se falando muito, o assunto do momento da mídia lá em Green Bay, como é que vai ser essa renovação, se vai ser, se não vai ser, valores e tudo mais. Preocupação eu não tenho, eu sei que ele vai ficar, ele já falou diversas vezes sobre isso, que a vontade dele é jogar em Green Bay, é encerrar a carreira dele em Green Bay. Hoje ele é um dos acionistas lá do Bucks, da NBA. Então ele tem uma relação com o Wisconsin já, então a primeira coisa que eu falaria pro torcedor do Packers é fica tranquilo que o Rodgers vai continuar. A gente só não sabe quanto ainda. Certamente vai ser mais que o salário do Matt Ryan, que foi 30, então eu tô calculando aí o Rodgers hoje 32, 33, contrato de 5 anos, que vai ser o mais bem pago aí pelos próximos anos. O contrato lá do 49ers, né, com o Garoppolo mudou muito isso, que é um contrato super alto, um jogador que provou pouco. Então o Rodgers ficou sentado sorrindo assistindo esses contratos de quarterback, sabendo que ele tá com as próximas 10 gerações da família dele aí vão estar muito tranquilas, muito garantidas. Parece a galera de wide receiver, a penca que veio depois do Jarvis Landry, que tá todo mundo feliz, né? E de cornerback também, tipo, olha os contratos de corner esse ano da Free Agency altíssimos, assim. Teve uma rapaziada que ficou surpresa com esses contratos de quarterback, mas eu acho que foi uma atualização que tava pendente, assim. O pessoal tava falando, não, Cousins, o Garoppolo tinham que ganhar 20 milhões, ou tá ganhando 20 milhões. Pass rushers, a tag é 18 milhões. O Ansa e o DeMarcus Lawrence estão ganhando 18 milhões. Vamos falar o valor da posição de quarterback numa franquia. Olha o valor do Aaron Rodgers pro Green Bay Packers. Garoppolo pro San Francisco 49ers. O cara, se o pass rusher tá ganhando 20 milhões, é natural que o quarterback ganhe 30. E eu acho que ainda tá pagando pouco. Pelo valor da posição? O valor da posição e o valor do Aaron Rodgers, eu disse... Se ele pedir 50 milhões por ano, dá, cara. Dá. Não tem o que fazer. Deixa o cara aí, né? Brinca com isso não, pelo amor de Deus. Quer um pedaço de descanso e a gente dá junto. Quer metade da franquia, dá junto. Tá certo. Mas é isso, então acho que foi natural essas atualizações e vai acontecer também com o Green Bay Packers e o Aaron Rodgers. Não acho que tem que estar ninguém surpreso, porque o mercado tá simplesmente atualizando os seus valores. E o Packers tem um cara muito bom, que é o Russ Ball, nessa parte dos contratos, assim. Tu sabe, o salary cap é atualizado a cada ano, ele vai aumentando, então tu vai costurar um contrato ali que não vai afetar tanto o imediato, tu vai botar esses valores maiores mais pro fim. E a grande questão do Rodgers vai ser o garantido dele, quanto que vai ser o garantido dele. Isso aí. Porque no Vikings não adiantou jogar pro fim, porque o Cousins tá tudo garantido, então... Mas compreensível, assim, porque o Vikings vai ter um monte de renovações pela frente aí, então o Vikings tá no all-in agora, né? Claro. Mas isso tu vai falar melhor que eu depois. Muito bem. Bom, a gente vai chegar lá. Falamos então de free agents, falamos de front office e coaching staff, vamos falar do que aconteceu já nesse ano. Vamos puxar os nomes aqui que podem fazer diferença nessa temporada nova que vem pro Packers. Eu vou fazer a lista inteira aqui dos draftados e aí depois vocês puxam quem for de melhor destaque aí, quem for mais interessante comentar. Mas os nomes são os seguintes.
primeira escolha Jair Alexander, cornerback de Louisville. A segunda, Joshua Jackson, cornerback de Iowa. Terceira escolha, Oren Burks, de inside linebacker de Vanderbilt. Quarta escolha, Jamon Moore, wide receiver de Missouri. Quinta escolha, Cole Madison, guard de Washington State. Quinta escolha não, tô viajando aqui. Foi a primeira rodada, a segunda rodada, aí foram 3 escolhas de quinta rodada. Cole Madison, guard de Washington State. J.K. Scott, punter de Alabama. Marcus Valdes-Scantling, wide receiver de South Florida. Escolha de sexta rodada, Equanimeous St. Brown, wide receiver de Notre Dame. E 3 escolhas de sétima rodada, que foram James Looney, defensive end California. Hunter Bradley, seria LS aqui, que seria mesmo o quê? Safety, alguma parada? Long snapper. Long snapper, caralho, viajei. Mississippi State. E última escolha, Kendall Donnerson, outside linebacker, Southeast Missouri State. Caralho, nunca ouvi falar dessa faculdade. Falem aí, meus queridos. Eu queria puxar já pro Roveri, além de ter 2 nomes fortíssimos ali no topo, né? O Jair Alexander e o Joshua Jackson. Não duvido nada que os dois comecem como titular. Talvez o Joshua Jackson tenha um período maior de desenvolvimento, enfim. Os 2 nomes muito grandes, né? Muito fortes. Ainda conseguiu uma escolha de primeira rodada no ano que vem com a trade do Saints, né? Bem empolgado, mas dá um recap aí, sua impressão desses primeiros dias do Packers no draft. Primeiro recado pra torcedora do Packers é que a gente tem 2 missões esse ano, assim. Torcer muito pro Packers, obviamente, e secar muito os Saints. Porque a gente ganhou a gente fez uma troca que na hora o pessoal ficou meio, como assim, né? Finalmente o Packers tem uma escolha alta, pode pegar alguns dos principais destaques do draft, tá lá na posição 14, numa temporada que foi a normal do Packers dos últimos anos. A gente até pensou, aquela derrota aquela vitória pro Browns lá, por que não perdeu aquele jogo? Podia ter subido um pouco mais no draft. Mas, enfim, na 14 a gente tinha bons prospectos ali, sabendo que precisava da secundária. E, enfim, o draft foi acontecendo, foram caindo alguns nomes. Um nome que a gente analisava muito no início da off-season era o Denzel Ward, é um cara que subiu muito, acabou saindo na posição 4 lá pro Browns. Pra mim foi bem surpreendente a posição dele. E depois tinha aqueles 2 nomes ali que eram meio híbridos, assim, Darren James e Minkah Fitzpatrick, que poderiam dar um reforço pra secundária, mas que deu pra ver com o desenrolar do draft. Eu acho que a ideia era um cornerback natural mesmo, de posição mesmo, porque chegou ali na posição, o Packers tinha o Darren James disponível, o Fitzpatrick saiu na 11 lá pro Dolphins, então tinha o Darren James disponível e o Packers acabou fazendo um trade down. E na hora quando chegou, a gente tava fazendo live lá no podcast lá do Cheeseheads, e ficou todo mundo meio, como assim, cara? Vender a posição 14 pela 27. Aí quando saiu os termos, ok, uma primeira do ano que vem. Aí tu pensa, o Saints tá buscando o quarterback deles do futuro. Vai pegar o Lamar Jackson, quem tava sobrando ali. E não tinha como tu não vender. Tu pegar uma primeira do ano que vem, é muito difícil, é um preço muito alto. E o Packers tinha muitas escolhas para poder subir de novo na primeira rodada, que foi o que acabou acontecendo. Então teve aquela pequena frustração. Aí quando o Saints pega o Davenport, fica meio questionável essa escolha. Mas enfim, isso não é um problema nosso. E aí ficou com a 27, acabou subindo na 18 para pegar o Jair Alexander. O Alexander, que eu acho que era o nome do Packers desde o começo, assim. Sabia que o Ward não cairia tanto. E o Jair Alexander era o segundo nome de cornerback pro Mayock lá. Era o principal cornerback. Ele tem um perfil diferente, isso que eu digo assim, das mudanças do Packers. O Jair Alexander tem aquele swag, aquela malandragem assim, que tu não via no Packers, jogador desse perfil. E aí tu olha os tapes do Alexander, ele em campo, ele mostra muito isso, ele é um jogador provocador e tudo mais, e vai mudar bastante esse perfil do Packers. E aí na segunda rodada pega o Josh Jackson, que se saísse na primeira rodada não seria surpresa pro Packers. Então o grande steal do Packers, acho, nesse draft foi o Josh Jackson. Ele é um jogador questionável no sentido de que ele teve um grande ano, o último grande ano que é o que ele jogou.
Mas é uma escolha que eu gostei muito, assim, porque o Josh Jackson tem uma coisa que eu sempre pedi, que é ser playmaker, assim. É um jogador com interceptações, com os pass deflected. Eu gostei, de repente, mais do Josh Jackson nesse sentido até do que do Jaire Alexander, porque o Josh Jackson é bem playmaker, assim, isso falta muito na defesa do Packers, que é uma defesa muito conservadora mesmo, uma defesa que não rouba tantas bolas, desde que tu tinha Nick Collins e Charles Woodson. Então, de repente, muda um pouco desse perfil da secundária. Além do front seven tá pressionando um pouco mais, eu acho que o front seven do Packers vem muito forte, do reforçar essa secundária aí, eu tô com uma expectativa bem alta para essa defesa. E na terceira rodada também jogadores de defesa, o Warren Burks, inside linebacker lá de Vanderbilt. Acho que montou uma defesa forte com esse trio. O Warren Burks vai ser um complemento muito bom para o Blake Martinez como um inside linebacker. Ele é um jogador muito atlético, muito veloz, versátil. Acho que com essa dupla a gente consegue diminuir um pouco, pelo menos, as ameaças de tight ends que a gente sofre tanto. Assim. Os tight ends fazem a festa com o Packers sempre, porque ali pelo meio da defesa era muito bagunçado, assim, bem complicado. Então, com essa escolha do Warren Burks completando o Blake Martinez mais os dois cornerbacks, eu vejo hoje já o Jaire Alexander começando como titular na temporada e o Josh Jackson participando muito ali na rotação e de repente até podendo terminar como titular. Eu tenho que ver como é que vai sair o Kevin King nesse segundo ano dele. Enfim, acho que a gente tá com essas três escolhas, a gente ficou bem tranquilo, assim. Tranquilo não, porque a defesa do Packers não deixa tranquilo nunca. Mas perto de anos anteriores, ficou bem melhor. Acho que a ansiedade para como é que vai ser esses nomes, assim, nos deixa bem mais tranquilos para a temporada que vem aí. E aí completou depois com 3 wide receivers, que era uma expectativa também a partir da saída do Jordy Nelson, e as nossas peças seria ali o Yancey, o Geronimo Allison, tinha Jeff James, que acabou saindo pro Cleveland Browns, venceu o contrato, a gente não renovou, né? Então veio o Jamon Moore de Missouri, ótimo jogador, de velocidade também, ele tem uma separação muito boa, aquela velocidade inicial dele é muito boa. O Marquez Valdes-Scantling, para mim, é o Jeff James 2.0, um jogador grande, um gunner, daqueles que, se ficar no roster, eu enxergo ele mais como special team do que como receiver, jogando com ataque em si. E aí o Equanimal St. Brown também, que é outro steal do Packers lá na sexta rodada, ele que era de Notre Dame, que era o time do Deshaun Kaiser, que hoje está aqui no Packers. O St. Brown, a grande questão dele é meio psicológica, assim, né? Um jogador, ele tem uma família de DNA de esportes, e ele caiu muito porque o que se falou é que ele não queria jogar em special team, ele falou que não jogaria em special team, e aí o Packers apostou nele como receiver. Eu imagino que ele vai ter que jogar como special team, gostando ou não, mas é um cara que, se conseguir manter a cabeça no lugar, é um grande acréscimo pro ataque do Packers aí. Ele e o Jamon Moore, acho que vão ser 2 receivers que podem dar muito certo, especialmente quando tem um cara como o Aaron Rodgers lançando bolas, né? Então, o receiver sendo bom, ele vira ótimo quando tem um cara desses. Os dois são bons de rota e tudo mais, então gostei dessas escolhas. A mais questionável, acho, do draft, na quinta rodada tu pegar um punter, mas que não é tão surpreendente se tu vê que na quinta rodada serão 3 Panthers. O Seattle Seahawks pegou, o Packers pegou, e acho que foi o Raiders, se não me engano, na rodada seguinte também pegou. E o J.K. Scott é uma das minhas escolhas favoritas já desse draft. Ele tem um chute muito bom, o hang time dele é muito bom. Uma coisa que eu acho muito interessante é quando ele dá os punts, ele não dá aquele pulinho que os Panthers, quando vai chutar, eles dão um pulo assim, ele fica cravado. Isso ajuda muito em direção do chute dele. Eu gostei muito mesmo. É um cara que cresceu sendo torcedor do Packers. Essa semana apareceu uma foto dele lá em 2006, no Lambeau Field. Então tem toda uma questão mais passional dele também, de estar jogando no time que sempre torceu e tudo mais. Particularmente eu gostei porque a gente cansou de ver escolhas muito ruins do Packers nessas rodadas mais baixas. Às vezes são cortados e nem fazem o roster final do ano do draft mesmo. Então eu prefiro gastar uma pick num jogador consistente que vai te dar tranquilidade na posição, do que tu acabar apostando num jogador qualquer e acabar tendo que cortar depois. Na sétima rodada, daí, que nem falando em special teamer, né, o Hunter Bradley, long snapper, é difícil a gente ver LS nas siglas, ainda mais no draft.
Tanto que eu fiquei Mas a mesma maluco coisa, aqui, falei... Exato, exato. Long safety. Long safety. Então, nesse mesmo sentido, assim, de dar uma tranquilidade, o Packers teve problema com long snapper na temporada passada. Como long snapper, teve problema de lesão com long snapper. Então é a mesma ideia do J.K. Scott, assim, de buscar tranquilidade numa posição que às vezes a gente não dá muito valor, mas special team ganha e perde jogo, assim. Tem que ser valorizado também. Claro que um long snapper o impacto é muito menor do que um Aaron Rodgers, mas é bom tu ter um long snapper que seja sólido. Então achei válidas essas duas escolhas de special team, que muita gente questiona, assim. A outra grande escolha, pelo menos em tese, que eu gostei muito, o Cole Madison, o guard lá de Washington State. Eu acho que ele tem potencial até para começar como titular nessa linha do Packers, que é uma linha conturbada, principalmente ali no lado esquerdo, no lado direito, desculpa. Tem muitas lesões. No lado esquerdo a gente está muito tranquilo lá com o Bakhtiari. Então eu acho que o Cole Madison tem muito a acrescentar. Eu achei estranho ele cair tanto. Gostei dessa escolha em quinta rodada, foi vitoriosa para nós, assim. Vamos ver como é que vai desenvolver e tudo mais. Claro, não é um jogador de... Não se espera dele um impacto de primeiro ano. Mas o Bakhtiari foi a mesma coisa, claro, como tackle, mas que veio draftado numa escolha mais baixa e começou o ano como titular e tá aí um dos principais left tackles da liga hoje. E aí o Kendall Donaldson e o James Looney, esses é mais jogador, mais aposta, assim, escolhas de sétima rodada, para ver como é que vai desenvolver em training camp, se tem alguma chance ou não. Foram muitas escolhas, né? Foram 11 escolhas nesse draft, e dificilmente os 11 vão fazer o roster final. Então eu imagino que o Kendall Donaldson e o James Looney, aí, esse é o que a gente tem que ver no training camp e tudo mais, se tem alguma condição mesmo de fazer draft, de fazer roster final. Sim. Uhum. Não, e você falou de achar um pouco esquisito, né, escolhas de especialistas, mas o Packers tinha tanto capital de draft que eu acho que era extremamente viável você escolher para reforçar os special teams. Os special teams é muito importante. E quando você tem tantas escolhas, melhor garantiu, na minha opinião, o melhor punter ali na quinta rodada. E um long snapper na sétima, tinha 3 escolhas na sétima, então, enfim. A sétima rodada não tem muito que... Mas, e uma coisa interessante também do punter, né, do J.K. Scott, é que ele jogava em Alabama, então ele é um cara acostumado a jogar com mídia e tudo mais. Ele jogou 3 bowls, né, as finais do college. Então ele é um cara experiente nesse sentido também, assim. Perfeito. A pressão de repente vai ser menor para ele do que para um punter de uma escola menor. Então ele é um cara provado já, né? É um dos maiores programas nos últimos tempos, talvez um dos maiores da história da NCAA, esse que o Saban tá fazendo em Alabama, né? E aí, o Marcos, no final sempre pergunta, né? A meta, o objetivo do Packers, qual é o objetivo do Packers para você em 2018 e justifica aí o seu nome. Eu coloquei na pauta, mas não precisa concordar não, é na sua opinião o que o Packers chega para disputar. A meta do Packers é manter o Rodgers saudável. Acho que esse é o principal objetivo do time, porque com o Rodgers saudável a gente é contender a título do Super Bowl, a chegar no Super Bowl, pelo menos, que tá bem difícil. Nesses últimos anos, a gente tá batendo na trave ali. Mas acho que o time do Packers com o Aaron Rodgers é um time estruturado, e agora com esses reforços de defesa, acho que a gente é contender aí, sem sombra de dúvida. A NFC toda tá muito pesada, né? A NFC, ela tá no nível altíssimo, né? E a NFC Norte tá muito boa, essa disputa de Packers e Vikings dos últimos anos. E o Bears com um draft interessante, vai ver como é que vai ser o desenvolvimento do Trubisky. O Lions com o Stafford também, é um time interessante. Eles não conseguem vingar ainda, né? Mas vai batendo na trave, uma hora chega e incomoda também. Então a NFC toda ofensiva, running back, porque o jogo corrido é um problema também há muito tempo lá, né? Então estão tentando melhorar. Todos os times, na minha impressão, melhoraram da divisão, né? Sem dúvida, sem dúvida. E a NFC toda tá muito forte, assim. Isso é bom pra gente que vai ter que secar os Saints também, que a divisão deles também tá bem forte. Mas vamos lá, é bem difícil, cara. O caminho da NFC é bem difícil. E tu, né, Rafa, um torcedor do Vikings aí, ano passado a gente viu isso. O Vikings muito bem, um time muito completo, assim.
O Case Keenum teve um ano incrível e chegou na final de divisão. E chegou lá e é difícil, cara. É muito difícil a NFC. Mas assim, o Vikings conseguiu aí o Kirk Cousins, o Sheldon Richardson, são 2 reforços, mas garantia de nada, cara. A NFC tá aberta porque é muito time forte. Muito difícil. Exatamente. Muito bem. Bora pro encerramento, Guillermo. Com certeza, senhor Rafael Martins. Acho que a gente fez aqui o papel bonito, bem feito. Então a gente já volta pra fazer aquele jabá, fazer, né, aquela despedida. Mas pra você que tá ao vivo, não esquece, a gente fica um tempinho aqui respondendo umas perguntas, ok? Então, aguenta aí que a gente já volta. Podcast Zona FA. Muito bem, queridos ouvintes, queridos espectadores aqui do Zona FA na Twitch, ao vivo aqui com a gente tá perto, obviamente, quando você ouve essa musiquinha agora certo, no momento certo, você sabe que a gente tá chegando perto do final do episódio, certo? Então, eu queria, primeiramente, antes da gente continuar aqui com o Roveri para responder as perguntas, eu queria te agradecer, Roveri, pela presença e faça seu jabá, meu querido. Fale aí onde é que você está, o que é que você está fazendo. A gente conversou isso antes da gravação efetiva do episódio, mas fique à vontade para fazer o seu merchan, a casa é sua e o microfone também está aberto, manda bala. Vamos lá, primeiro quero agradecer vocês aí pelo convite. A gente te acompanha durante toda a temporada, a gente conversa, a gente se provoca de vez em quando, lá eu com o Rafão, porque a gente é rival. Mas, pô, o canal é muito legal, cara. Acho que todo mundo, se ainda não conhecia e chegou aqui hoje através lá do perfil, continuem seguindo e ouvindo, porque é muito bom. É um dos podcasts que eu ouço durante toda a temporada e nas off-seasons também, para, enfim, trazer informação, se informar mesmo. E para me ouvir e acompanhar no perfil, o Packers BR é um perfil meu, que é pessoal, é eu que comando. Tem o perfil lá do portal, que é o @cheeseheadsbr. Tem o site, então, cheeseheads.com.br. E aí o podcast a gente sempre faz lá. Tá sempre disponível no site, nos feeds aí de podcast. A gente faz o podcast ao vivo, então tem toda a interação do pessoal também. Entra lá, cheeseheads.com.br. O Packers Brasil Podcast está com 82 edições. E mandar um abraço também lá para os meus colegas de mesa, Guilherme Bezo, TX, Jairzinho, torcedor do Jets infiltrado lá entre nós, mas que traz sempre uma visão externa de torcedor do Packers. Edmar Neto, Lele, o Vitinho, enfim, toda a galera lá do Cheeseheads Brasil, que faz um trabalho muito legal para a torcida do Packers. Eu acho que se os torcedores do Brasil em geral não podem reclamar de falta de informação, os do Packers nem se fala, porque a gente traz muito conteúdo, muita coisa mesmo. Então sigam lá, Packers BR, Cheeseheads BR, e no site lá, cheeseheads.com.br. Perfeito. Cara, muito obrigado pela disponibilidade do tempo. A gente agradece muito a sua participação, foi incrível. Então, quando quiser, as portas estão abertas sempre, certo? E espero contar com vocês lá também, agora na temporada. Aí. Com certeza. Rafael Martins, meu querido, você que tá sempre aí comigo, comandando esse conteúdo maravilhoso. E aí? Bom, agradecer a todo mundo que ficou até o final do episódio, agradecer novamente o Marcos aí pela presença. O Marcos vai ficar ainda aqui com a gente na live, essa parte não vai pro feed, né? Não vai pro programa finalizado, mas se você, amiguinho, tá ouvindo a gente durante a semana, não esquece de colar no sábado, twitch.tv/canal Zona FA. Já tem uma galera aqui fazendo pergunta, agradecer a torcida do Packers que fez presença. E é isso. Simbora para as perguntas e para a galera que tá no feed até a semana que vem. A gente vai anunciar agora os dois times da semana que vem? Ou a gente vai fazer isso na live? Meninão. Vamos anunciar aqui, né, para ficar no feed. Então, na semana que vem, deixa eu abrir o meu driver. Ok. Não, sei de cabeça. Semana que vem temos Broncos e Eagles. Oh, dear. Super Bowl Champion estará aqui com a gente. Aí do Eagles Brasil,
marcando presença. Então, torcedores dessas duas franquias, fiquem ligados. E a galera também da divisão, que sempre quer ouvir, saber, ter aquela informação do seu adversário. Gente, final de semana que vem, Mile High Brasil, Eagles e Broncos, tocando o Season Review. Valeu! Muito bem, então você que tá no feed, meu querido, se quiser acompanhar esse conteúdo ao vivo aqui com a gente, se quiser ter essa conversa, ter a possibilidade de jogar perguntas ali no chat pra gente responder, como a gente vai fazer agora com o nosso querido RM Rui, com o nosso querido Eduardo Rocha 63, o Ícaro Nunes também tá aqui, a gente vai responder as suas perguntas, mas você que tá no feed só vai saber se aparecer aqui na twitch.tv/canalzonefa. Então é isso aí, meus queridos, eu deixo vocês do feed com a trilha sonora subindo. Semana que vem a gente tá de volta. Essa semana dois episódios no feed, hein? Não se acostume. Beijo pra vocês. Até semana que vem. Valeu!